Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em mais uma edição da Revista Manchete. É um prazer enorme falar novamente sobre tecnologia, está eu aqui e o meu sócio também. Estamos unidos aqui para falar sobre o verão carioca. A cidade do Rio de Janeiro sempre foi uma das mais encantadoras do mundo e agora também quer ser uma das mais tecnológicas do mundo. Hotéis, resorts, pontos turísticos estão se preparando cada vez mais para receber os turistas no verão de 2026. De check-ins digitais a assistentes virtuais alimentados por inteligência artificial. A cidade maravilhosa quer mostrar aos seus turistas que tradição e tecnologia podem andar lado a lado. E hoje nós vamos mostrar quais as maiores tendências para o verão de 2026. Né, Bruno? E o interessante é que tudo que você está passando, né, em relação a essas próximas tendências de tecnologia para o ramo de hotelaria, turismo, é importante frisar o quanto isso beneficia o hóspede, né, no geral, o cliente final. E facilitando com tudo, né? Com o IA, um dos pontos que eu acho interessantíssimo é em relação à parte de check-in, facilitar, que hoje é uma dor da maioria dos hotéis, que é o check-in automatizado, né? Tudo por aplicativo, que o cliente chegue, já tenha feito seu check-in, como hoje acontece muito em companhias aéreas, e eu acho que isso é um tema incrível, e também em relação a mais facilidades que podem ser usadas IA dentro do ramo de hotelaria. E não só isso, a gente está vendo bastante coisa em relação também à parte de biometria para entrar facial, né, para entrar num quarto. Então, a gente está acompanhando muito essas próximas tendências e para 2026, e eu entendo que isso é o futuro, né, mais uma vez, e sempre envolvendo a parte de IA, que é o que tá muito grande no mercado, né? Não só em outros países, mas no Brasil principalmente. E no Rio de Janeiro a gente tem visto bastante soluções desse nível. Eu acho que a gente poderia, Bruno, explorar um pouco mais para quem está nos assistindo, né, principalmente essa parte do check-in, né, ser totalmente digital. Sim. Eu acredito que alguns né, hotéis que estão nos assistindo, alguns donos de hotéis, até mesmo turistas, né, têm um pouco de dificuldade de entender, né, onde fica armazenada aquela imagem, né, como que ele começa a usar o check-in digital, como que ele consegue atrair o público dele para que use, né, o check-in digital, porque não é só instalar, né? A gente vê que tecnologia, ela passa por etapas, né? Primeiro conhecer como é que funciona, né? Depois fazer a instalação da tecnologia lá no hotel, no estabelecimento, depois tem que ensinar, né, o seu público, né, o seu cliente a usar a tecnologia. Acho que a gente podia explorar um pouco mais, falar um pouco mais como que, né, quais são os tipos, né, primeiro, né, de check-ins digitais que o ramo hoteleiro pode adotar e dar segurança para quem está usando, né, para o cliente, para o hóspede lá, de como que ele vai usar, né, para ter total segurança que aquela foto está armazenada num lugar totalmente seguro, né, porque eu acho que tem essas duas dúvidas, né? O lado de quem está implantando a tecnologia e o lado de quem também vai usar a tecnologia, né? Sim. O check-in, basicamente, a pessoa, quando entra, né, o hóspede, quando chega, ele faz através de um tablet ou um totem, então ele faz um check-in automatizado, é tirada uma foto dele ali naquele instante, só que toda essa foto, ela é segura, seguindo todas as normas de LGPD, para aquela foto não ser vazada, então ela é criptografada e a gente pega a biometria facial, a gente não guarda a foto, né, por conta da LGPD e tudo mais. E o cliente, quando ele chega, ele dá o accept nisso, né, para garantir de que ele tem esse nível de responsabilidade também, que tá tudo ok. E em sequência começa vamos dizer, o jogo, né? Então ele faz o check-in dele ali, então o hotel já recebeu todas aquelas informações e ele consegue, através dessa biometria dele, abrir portas dentro do hotel, que ele tá liberado, fazer um check-in no café da manhã, que eu acho isso incrível, é você chegar no café da manhã e a gente teve uma recente visita em outro estado e o hotel ainda dava um voucherzinho de café da manhã, ou anotava no papel. Isso é muito comum ainda aqui no Brasil, né? A gente vê muito isso em rede hoteleira, principalmente pousadas. Então, a gente viu isso acontecer e a gente viu essa questão dessa tecnologia funcionando com o café da manhã, a gente achou incrível. E essa questão de ruptura eu acho também bem interessante, que você chegar e ver, receber um alerta de que o bolo está na metade ou está acabando e ser reposto ali e acompanhar a reposição desse bolo ou de qualquer outro tipo de produto, né, em cima de uma bancada, isso facilita muito, tanto para o hóspede a nível de qualidade, de sempre ter aquela mesa bem farta, independente do horário que ele chegar, ele sabe que ele vai ter aquele café
café da manhã bem justo, e também para o empregador não ficar, para a rede hoteleira não ficar também desperdício, né? Evitar desperdício. Então a gente entra até num pontinho ali de sustentabilidade, para a gente não jogar comida fora e por assim vai. Fala sobre como, né, essas etapas acontecem, né? Depois do check-in digital, que eu acho que a maioria dos hotéis já deveriam estar adotando, né, por conta de segurança, por conta de facilidade, por conta de conhecer o hóspede, né? Então, depois da captura da foto, né, inicial ali do check-in, todas as câmeras do estabelecimento são câmeras de monitoramento. Então, é usada a própria câmera do estabelecimento, obviamente, para reduzir custo e por assim vai. Claro que tem que ser câmeras de uma qualidade um pouco melhor. E essas câmeras, elas ficam capturando em tempo real tudo que está acontecendo no estabelecimento. Então, se o hóspede saiu do estabelecimento, né, da rede ali do hotel, ele já sabe que é um ponto de alerta. O time de gerência do hóspede do hotel recebe uma notificação, né, num tablet dizendo que aquele grupo, né, familiar saiu do quarto. E a gente já sabe, aí o hotel já automaticamente pode disparar uma possível arrumação naquele quarto, sem incomodar o hóspede. A questão da leitura facial também para entrada em quartos dentro do hotel, em portas de uma academia do hotel e por assim vai, também envolve o check-in. Então, tem uma câmera disponível ali na entrada, né, um sensor. Quando ele pega a biometria facial, ele abre aquela porta que está disponível naquele pacote, por exemplo. Então, você começa a metrificar tudo isso, né, a ver quem volta, quanto tempo fica, onde fica, por onde ela mais passa. Por que não eu mudar o local do café da manhã, se eu sei que naquele local é apertadinho, as pessoas têm dificuldade, eu vejo que tumultua ali. Então, todas essas informações a gente utiliza IA e tudo começa na leitura principal ali do início do check-in, né? Você está me dizendo que desde a entrada do hóspede até, né, a utilização de toda a parte do hotel, ele pode ser 100% monitorado, né, sempre, né, com leis de LGPD, sempre com total segurança da imagem dele, né, sem ele estar sendo exposto, e a IA vai aprendendo, né, e gerando insights para o hotel, né, gerando mensagens, né, enviando e-mails, mensagens no WhatsApp, aí o dono do hotel que escolhe a maneira que ele vai receber essa informação, de como ele pode melhorar o atendimento daquele hóspede, exclusivamente para ele, né? E personalizado para ele, né? Sim. Então, por exemplo, eu fui para um hotel lá na região dos Lagos, em Búzios. Eu cheguei no hotel, eu sou um cara que gosto mais de utilizar o ambiente do próprio hotel, da rede do espaço que eu tô. Eu saio pouco, ou eu saio só depois do almoço, aí vai aprendendo esse meu comportamento do hotel, e ele começa a gerar mais nível de serviço, aumentar o nível de serviço do hotel para mim exclusivamente. É isso, né? Sim. E, cara, isso é incrível, né? Porque a gente começa a personalizar de verdade o pacote, né, de viagem do hóspede dentro do próprio hotel, né? E com isso a gente pode gerar informações externas também, né? Públicas, né? O que são informações públicas? O clima, vai chover amanhã? Né, vai dar sol? Quais são os eventos que estão tendo na cidade? Né, de acordo com as informações do perfil do público que está naquele hotel, do perfil único daquela pessoa que está naquele hotel, a IA pode disparar automaticamente mensagens de amanhã vai fazer sol, faça um passeio na Baía de Guanabara, amanhã vai chover, utilize o spa interno do hotel. Então, a gente começa a gerar, né, tipos de mensagem, obviamente, né, não vai ser uma mensagem tão fria assim, né, mas uma mensagem que o hóspede, né, aquele hóspede exclusivo, único, ele vai receber personalizada para ele. Então, assim, a gente sai de um nível, né, o inicial lá do check-in, né, à mão, escrevendo, tal, assinar, papelzinho pro café da manhã, para um nível totalmente automatizado. E completando, né, o que o Bruno passou, os preços hoje são acessíveis, não são nada exorbitante, né, como era antigamente. Então, acredito que futuramente a gente vai ver bastante isso em todos os hotéis, é o que a gente espera, né, não só no Rio, mas quanto no Brasil. E eu entendo que o verão de 2026 vai ser melhor, tanto para os hóspedes quanto para a rede hoteleira, a nível de tudo, né? Qualidade, sustentabilidade e economia, né? No final do dia, que é o bom tanto para o hóspede quanto para o grupo de hotéis. É isso, pessoal. Queria agradecer primeiramente a revista Manchete, né? Por ter liberado essa coluna pra gente, e vou passar a finalização aqui pro Bruno.
Obrigado, Bruno. Obrigado, né, a Revista Manchete por esse espaço. Acho que esse espaço, né, é nosso, de vocês, leitores, né, que estão nos assistindo aqui também, e nosso. Acho que é importante vocês manterem contatos com a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Né, vamos estar sempre prontos para responder vocês, todas as dúvidas, sugestões. Esse é um canal de tecnologia, então vamos usar a tecnologia para a gente se conectar. Né? A gente fica por aqui e até a próxima edição.